Olá, pessoas. Aumenta o volume porque aqui a gente solta a voz e a verdade sem filtro algum. Meu nome é Iago Ramires. Meu nome é Anne Gabriele e somos do podcast Voz Sem Filtro. Meu nome é Ana Luísa e hoje nós vamos conversar sobre o turismo sustentável. Mas antes, roda a vinheta. O que é o turismo sustentável? O turismo sustentável é uma prática que busca minimizar os impactos ambientais e promover o desenvolvimento econômico local. É basicamente você visitar um local e preservar a natureza, o local e Respeitar a cultura, É, né? quando a gente respeita a cultura, tipo, quando a gente vai para algum lugar, a gente já pesquisa mais sobre o local pra gente saber mais sobre as coisas, porque a gente pensa que, tipo, vai para algum lugar e acha que pode fazer as coisas que a gente faz no nosso local de convívio. mas Aí, todo local tem regra isso que a tem gente tem que regras que a gente respeitar tem que também, né? respeitar, sim, sim, sim. Por Tipo, quando exemplo, quando a gente vai na praia e tá cheio de lixo. Sim, porque muitas pessoas vão lá, tipo, acham que vão só pra curtir, mas na maioria das vezes eles vão lá, tipo, pede amendoim pra comer como petisco e acabam poluindo a areia, jogando casca de amendoim. E isso não só traz malefício pra gente, como também pros animais, pro meio ambiente, né? Sim, para a natureza, pode Isso, prejudicar muitos animais, como a tartaruga, que pode engolir plástico. E isso sim, gera muito impacto ambiental, né? sim. E o que pode melhorar isso? Como pode melhorar? Tipo, não jogar Não jogar Não lixo. lixo, jogar você lixo. sempre sair com sacola de lixo e sempre Sim, guardar, né, os lixos acho pra... importante. Acho importante quando a gente se preocupa com o lugar que a gente vai, se preocupa com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai deixar e o que a gente tem que levar, entendeu? Tipo, eu acho muito importante a reciclagem Sim, nessa questão e também o descarte correto, né? sim. E o que isso impacta no nosso cotidiano? Tipo, quando a gente viaja e tal, a gente pensa em... A gente tem que ter uma certa consciência, porque a gente tá indo pra um local e gera um impacto, né? Só É, da nossa presença ali. Então a gente tem uma certa consciência do que nossas ações podem causar. sim, sim, tipo, quando a gente tá saindo do local que a gente vai para algum lugar, a gente move muito a economia, Sim, porque a gente traz uma roda de dinheiro em torno daquele lugar, sabe? Tipo, quando a gente consome dos, das pessoas que vendem nos vendedores vendedores ambulantes. ambulantes, isso. E eu acho que é muito importante essa valorização, sabe? Da Sim. economia. Um exemplo é os é, pontos turísticos que Sim, muitos sim, guia turístico, tipo, trabalha lá, sim, né? eles ganham com E, isso, trazendo a, a história do lugar, trazendo os sim, lugares a mais conhecidos, cultura, a as cultura, assim. tradições. E isso influencia muito no local, que muitas Ah, pessoas sim. também vão porque muitas indicam para outra e vão Eu conhecendo. acho que na maioria das vezes quando a gente vai pra um lugar, a gente gosta muito desse nossa, aquele lugar foi maravilhoso. Sim, Tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa, todo mundo fica, nossa, também quero ir. E eu acho que isso é uma coisa boa, entendeu? é Só que tem verdade. pessoas que, tipo assim, não pensam nas suas ações, sabe? Acham que Uhum. só ir ali fazer, tá de boa, ficar de boa pra todo mundo, mas não Não traz respeitam as consequências. regras também, né? Isso, as tradições, acaba gerando outra... acaba gerando Impactos. impactos na natureza. é bem chato, né? A pessoa não ter consciência do que faz. Sim. Mas tem os impactos positivos também, Tem só os que negativos, acaba né? gerando emprego Sim, em hotéis. sim, tem muito até, Resorts. né? E acho que esse é o ponto principal na economia desse local, né? Tipo assim, quando a gente vai para algum lugar e o hotel que a gente se hospeda, ele foca muito em trazer o conforto, Verdade. a, a, a melhor forma que a gente gosta do lugar, porque eu acho que isso influencia muito na roda da economia e, tipo, a pessoa vê que, nossa, que lugar maravilhoso, o hotel, acho que traz, Perfeito, é. se traz aquele ânimo e faz a pessoa querer voltar e tal, e acho que é muito importante isso. Sim.
as indicações também, né? Sim, sim, que as pessoas indicam. Tipo, mesmo quando eu fui pra Maceió, lá o hotel que eu fiquei era perfeito, pô. O café era totalmente típico, não tinha nada diferente, era muito bom. E a vista maravilhosa pra frente, pra praia. E eu acho que Sim, isso influencia muito no na turismo, né? Na economia. E economia. também lá a superlotação de cidades. Sim, Lá é um exemplo disso, porque Maceió. eu fui em várias épocas lá e sempre que eu fui estava muito lotado. E Sim, também isso impacta na economia do local, porque quando as pessoas visitam esses locais que ficam muito famosos, é, o dinheiro fica um custo mais alto, né? isso, o custo do lugar. Como eles percebem que tem muita gente, Acaba é, aumentando. acaba aumentando os preços e tal. E eu acho que quando as pessoas que já moram, já convivem ali, por conta desse turismo, elas sofrem um pouco Sim, com o aumento desses preços. verdade. E os negativos também, né? Como É, prejudicar florestas, sim, sim. ao você visitar um local. Tipo, eu mesma, a gente foi em Maceió, lá no Santuário Santa Teresa, e lá tinha regras. E a gente super respeitou, tipo, não poderia ouvir som, entendeu? Por causa da Sim. natureza, enfim, né? E também impacta, muitas pessoas não respeitam essas regras, né? Sim. E não tá nem aí, não liga muito. E acaba jogando lixo nas ruas É. e acaba poluindo, né? Falar agora sobre um exemplo, né? Sim, E eu acho que é uma coisa muito recorrente aqui no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, eu acho, que acho interessante que o filme Avatar, ele traz aquela ideia que um povo, ele idolatra muito o seu local, que eles ficam a natureza, os animais, e pessoas que querem construir trazer a modernidade, a tecnologia para o local, começa a invadir a floresta e construir coisas lá, e isso traz uma certa ameaça para eles, porque eu acho que quando a gente destrói um ecossistema, um ambiente que é totalmente saudável, eu acho que traz esse desconforto mesmo, tipo, quando a gente polui. E eu acho que o filme traz essa questão muito a relevante. fundo, relevante aqui que acontece na contemporaneidade. E por mais que o filme seja fictício, mas para eles importa muito, né? A natureza, o Sim, meio sim. ambiente, essas coisas. E também tem os três pilares, né? Da sustentabilidade, que é Que é a sustentabilidade ambiental, que é preservar a natureza, o meio ambiente, você não poluir, evitar a poluição, não jogar lixos em locais que Sim, sim, é não uma coisa muito deve, né? importante. tem a sustentabilidade social, que é preservar as tradições, A a cultura, cultura, a religião e a comunidade local, né? Que vive Sim, naquele sim. local. E tem o da economia também, né? Que a gente sempre tem que estar reconhecendo todo o local, todo o investimento que tem ali para trazer os turistas, para trazer um lugar mais saudável para a gente. É você reconhecer as pessoas, os vendedores ambulantes, é, valorizar também, valorizar, né? Porque sim, é muito sim, porque desvalorizado. é muito desvalorizado às vezes. E eu acho que é muito importante isso. É um tópico que eu acho que não é muito trazido para ser falado, né? Turismo sustentável, as pessoas pensam, nossa, que tema chato e tal, tal, tal. Sim, Mas eu acho que é uma coisa muito importante para falar, entendeu? Porque eu acho que existe uma certa normalização dessas pessoas, da poluição. A gente normaliza muito sim, a é mesmo. poluição. É tipo, a gente acabou de comer alguma coisa, joga ali no chão, não tá nem aí, a gente não traz tipo, muita relevância pra isso, entendeu? E eu acho que é importante a gente falar. Sim. A gente tem que se importar mais, porque é algo pro nosso futuro também, né? Sim, sim. Porque, querendo ou não, quando a gente polui, a gente traz cada vez mais a diminuição do nosso tempo no mundo, né? Com a falta de água, né? Que pode acontecer futuramente. E eu acho que a gente devia pensar mais no nosso futuro e no nosso bem-estar, entendeu? E também é muito importante
tipo, preservar a água, não gastar tanta água, energia quando Evitar a gente desperdícios, né? viaja, né? Porque Desperdício. quando a gente viaja, né, a gente pensa bem assim, a gente tá no hotel, a gente tem que gastar mesmo, tá pagando, né? Acho que esse pensamento devia ser mais de outra forma, né? Pensando mais na economia Na também, né? economia. Porque mesmo que a gente está em um hotel, a gente tem que pensar em algo para o nosso futuro também e para o futuro daquele lugar que outras pessoas podem ir ali também, né? É ter basicamente uma consciência, né? Eu acho que o turismo sustentável, acho que gira em torno disso, né? Dessa consciência do que fazer e não fazer, do que respeitar e não respeitar. Eu acho que esse é o ponto principal do turismo, né? Sim, Sustentável. verdade. É, E também aquele exemplo que você ia citar sobre aqui, nossa cidade. nossa, tem um exemplo muito bom para isso, que aqui em Aracaju, não sei se vocês sabem, lá no calçadão, lá no centro, Sim, tem um mangue, e eles estão, não sei se é a prefeitura, não sei, estão fazendo uma construção que eles cercaram o mangue, estão fazendo, retirando uma parte do mangue para poder construírem, não sei se é uma ponte, alguma coisa assim. E eu acho que isso afeta muito no meio ambiente, né? Tipo, você uhum. tirar uma parte daquele local, daquele ecossistema, eu acho que pode afetar muito, sabe? Tipo, as pessoas Prejudica os prejudicar os animais. animais. A preservação do meio ambiente é muito importante, tanto para a vida dos animais, tanto para a nossa. Então, é algo que a gente tem que pensar antes de fazer certas atitudes. Sim, do mesmo jeito que afeta a gente, afeta os outros também, sabe? É você pensar, tipo, pô, pra que destruir uma parte desse mangue, sendo que é porque só para beneficiar a cidade, só para Sim. beneficiar as pessoas. Eu acho que a gente devia ter esse pensamento mais sobre as outras pessoas, os outros animais e tal, que eu vejo que isso não é muito recorrente, né? Sim. E também tem que preservar os monumentos, né? Que muitas Sim. pessoas vai lá só para Vandalizar vandalizar. isso, Isso, fazer pichações, que pichações, é algo que é. isso, Isso traz um benefício, né, para a cidade, um malefício, né? malefício. Eu acho que o turismo sustentável é literalmente isso, as ações, o resultado das ações, o que a gente deve e não deve fazer, e eu acho que Respeitar as culturas, é, as tradições do local também, né? Porque é um local que você vai conhecer, então você tem que ter o respeito, né? é isso, né? É, Podemos finalizar? Podemos. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês fiquem ligados aí. então, bastante, compartilhem. E fiquem ligadinhos que próximo episódio vai vir uma convidada, um convidado especial, e sairá tudo no nosso app vizinho, que é o @voisemfiltro.cast. Mas antes de finalizar, a gente vai soltar o próximo tema, que será Entre Experiências e Descobertas, um olhar exploratório. Então é isso. Tchau, até a próxima. Tchau.